Ora, pois, vamos falar de um romance português. Minha tentativa de me apresentar na figura de um malandro falhou miseravelmente, mas ainda assim não vai falhar minha tentativa de indicar para vocês o Primo Basílio, do Eça de Queiroz, em português. Bom, por que eu falei do malandro? Porque o malandro que ilustra aqui a capa do livro é um dos protagonistas dessa história aqui. Eu já tinha lido antes O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz, muito bom, muito ácido, e esse aqui também não fica atrás. A diferença é que o alvo é um pouco diferente. Importante dizer que a história vai girar em torno de um núcleo familiar e vai envolver a instituição do casamento, a figura da burguesia lisboeta, a burguesia de Lisboa, né? O primo Basílio, ele vai chegar em Lisboa e vai visitar a sua prima, a Luísa, que está casada com o Jorge há mais ou menos 3 anos. Eles vivem ali uma vida tranquila, remediada. O Jorge é engenheiro, a Luísa não é dona de casa, é uma dondoca, né? Ela tem as empregadas para cuidar da casa e ela leva uma vida ali monótona, né? Sem muita responsabilidade, e de repente o Jorge tem que viajar para a região do Alentejo, também em Portugal, mas tem que sair da cidade e a deixa na casa com o pessoal que trabalha lá e, coincidentemente ou não, o primo Basílio chega na cidade. O primo Basílio é um boa-vida, é um malandro, né? Com quem a Luísa teve um namorico antes de se casar com o Jorge, mas nem o Jorge sabe desse detalhe. E é a partir daí que vai se construir a narrativa. Mas é importante dizer, o Eça de Queiroz, fazendo aqui uma contextualização, ele é um dos maiores expoentes do realismo português. E o realismo, essa escola literária, ela faz oposição ao romantismo. Na medida em que o romantismo idealiza o relacionamento amoroso, o realismo ele vai criticar essa idealização. Então, o Eça de Queiroz, nas suas obras, pelo menos nessas duas que eu conheço, O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio, ele vai criticar a sociedade, a hipocrisia da sociedade, ele vai mostrar relações demasiadamente humanas, se é que vocês me entendem. Onde se passa? Ela se passa em Lisboa, Portugal, segunda metade do século XIX. Esse livro ele foi publicado em 1878, mas assim como o Senhora, que eu indiquei há algum tempo, do José de Alencar, o brasileiro, é um romance, o Primo Basílio é um romance atemporal, porque ele trata de questões inerentes à nossa condição humana. E por isso, até hoje, ele é sim um livro bastante interessante e ácido. Ele começa então nesse contexto, que o Jorge está casado com a Luísa, tem que viajar, o Primo Basílio chega e começa a dar em cima da Luísa. Essa é a história. Ali tem a figura do Sebastião, que é um amigo de infância do Jorge, que mora ali muito próximo. A gente vai ver uma crítica escancarada à sociedade de aparências, né? Todo mundo ali está muito preocupado com o que a vizinhança vai achar, né? Por exemplo, quando o Basílio começa a visitar, já tem gente preocupada, o Sebastião mesmo, esse amigo de infância do Jorge, vai ficar preocupado com o que os outros vão pensar. Essa é uma das maiores preocupações dessa sociedade burguesa da segunda metade do século XIX em Portugal. O Jorge sai, o Basílio entra em cena e, entre outros personagens, a gente vai ver a figura também secundária, mas importante também, de um outro primo da Luísa, o Ernestinho. Ele é metido a escritor, ele fez ali uma peça e essa peça vai estrear, né? E essa peça, ela envolve a história de uma traição, uma mulher que trai seu esposo, né? Ele está contando como vai ser essa história, como vai se desenvolver, no final a morte, né? E essa traição meio que vai ser dessa história, desse teatro, vai ser uma síntese do que acontece na vida real também. Então é bem simbólico quando logo no início o Ernestinho apresenta essa peça e o Jorge, antes de viajar,
dá a sua opinião sobre a traição, sobre o que acontece, o que deve acontecer quando uma mulher trai o homem. Ele diz o seguinte, aqui conversando com a Dona Felicidade, que é uma amiga da família. Está enganada, Dona Felicidade, disse Jorge, de pé diante dela. Falo sério, eu sou uma fera. Se enganou o marido, sou pela morte. No abismo, na sala, na rua, mas que a mate. Posso lá consentir que num caso desses, um primo meu, uma pessoa da minha família, do meu sangue, se põe a perdoar como uma mecha. Não, mata. É um princípio de família. Mata quanto antes, né? Depois disso, Jorge sai, o Basílio chega, ele começa a dar em cima da Luísa, e a Luísa começa a ficar balançada. E paralelo a isso, a gente tem a figura não menos importante da Luciana. A Luciana é uma empregada doméstica que está lá na casa, trabalha para o Jorge e trabalha para a Luísa. A Luciana ela é um pouco doente e ela tem uma grande mágoa de uma tia do Jorge, que ela cuidou tão bem durante a última fase da vida dela, na expectativa de ganhar alguma coisa como herança e não ganha nada. Então ela fica revoltadíssima, então ela é uma mulher cada vez mais amarga, né? E ela vai descobrir nesses encontros da Luísa com o Basílio uma possibilidade de chantagear a Luísa para que o Jorge, quando voltasse, não ficasse sabendo de nada. Então a gente tem essa figura também da chantagem, né? É demonstrado de uma maneira muito crua os interesses, né, da sociedade, ali, desde os menores até os maiores. A sociedade muito snob também. A gente tem uma figura chamada do conselheiro Acácio. Ele é um cara metido a intelectual, que transita bem no que eles entendem ali como sendo a alta sociedade lisboeta. Só que ele é um hipócrita, é um falso moralista. Isso em 1878, mais ou menos. Alguma semelhança com a sociedade atual em 2025 é mera coincidência. Além disso, né, na verdade, ainda nesse respeito das aparências, em um dado momento, o Sebastião está pensando aqui sobre justamente as aparências. Ele comenta o seguinte, acerca dessas visitas do Basílio. A questão não é por ela, a questão é pela vizinhança. Ficaram um momento calados, a altercação de vozes no bilhar crescia. Mas, disse Julião, como saindo de uma reflexão, a vizinhança? Ao qual Sebastião responde, sim, homem, vem entrar para lá o rapaz, vem de tipóia, faz um escândalo na rua, já se fala. Já vieram com mexericos a tia Joana. Há dias encontrei um neto que reparou. O Cunha também. O homem dos trastes, embaixo, não se faz nada que ele não dê fé. São as línguas de tremer. Há dias ia eu a passar quando o primo se apeou da carruagem para entrar. E foram logo conciliábulos na rua. Olhadelas para a janela, o diabo. Vai lá todos os dias. Sabem que o Jorge está no Alentejo. Está 2, 3 horas. É muito sério, é muito sério. Então aqui o Sebastião está conversando com o Julião, um médico amigo da família, sobre essas visitas. Então vocês veem, o problema nem é a mulher, nem é a situação em si. O problema é o que os vizinhos vão pensar. Então, a todo momento, essa aparência, essa sociedade de hipocrisias, ela vem à tona. Então a gente vai ver aqui nessa história a traição, a gente vai ver essa questão do adultério. Depois o Jorge vai voltar para casa e a Luísa vai se ver numa sinuca de bico, sem saber o que fazer, e se pega em divagações interiores, reflexões existenciais. Antes até do Jorge chegar, ela se pega refletindo sobre se o amava Basílio, se não era afinal de contas só uma aventura, o que a empolgou foi a aventura e não um sentimento verdadeiro. Então assim, vocês veem que a nossa protagonista aqui, além do Basílio, é principalmente a Luísa. E a Luísa, ela tem essas idas e vindas. Então, em nenhum momento, os personagens aqui são idealizados. Exceto
pelo amigo Sebastião, que é tido como bom moço. Os demais, a empregada que chantageia, a esposa modelo para a sociedade que trai, né? O conselheiro, um pseudo-intelectual, a dona Felicidade, que é uma senhora que não se casou, mas está muito preocupada com as aparências. Todos ali estão muito mais preocupados com o que se aparenta ser do que com o que se é de verdade. Eu diria que essa é a maior crítica do Eça de Queiroz nessa obra aqui. Ao final dessa obra, tem uma carta que ele mandou para um amigo escritor e ele deixa isso bem claro. Olha, o foco aqui é criticar a burguesia, a família burguesa de Lisboa, que é muito hipócrita, que prega uma coisa, mas que na verdade acaba fazendo outra. Então, fica essa dica de leitura, vale muito a pena. É um livro médio, são cerca de 350 páginas, mas muito bom de se ler. É uma narrativa bem simples e muito envolvente, muito boa e dinâmica. Ela não é parada, ela é bem rápida, o que te faz querer terminar logo. Então fica a dica, leia Primo Basílio, do português, Eça de Queiroz.